Walt Disney, um homem que literalmente transformou sonhos em realidade. Walter Elias Disney, ou simplesmente Walt Disney, nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago. Nascido em uma família de imigrantes, seu pai tinha ascendência irlandesa e sua mãe alemã e inglesa. Na época de seu nascimento, seus pais tinham um pequeno negócio de construção civil que passava por imensas dificuldades. Antes da família se fixar em Chicago, eles já haviam passado pelo Canadá. Walt Disney tinha outros 4 irmãos, sendo 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Ainda assim, 2 de seus irmãos deixaram o lar da família ainda adolescentes em busca de uma vida melhor e jamais retornaram à família Disney. Ao longo dos anos, além de Chicago, eles se mudaram para a cidade de Missouri e, anos depois, foram morar em uma zona agrícola. Na nova residência, Walt Disney voltou a conhecer novos amigos e também foi apresentado às artes, como, por exemplo, os filmes cinematográficos, experiência que mudaria sua vida. Desde criança, ele gostava muito de ilustrar e até trocava algumas de suas ilustrações por um trocado junto aos vizinhos. Sua especialidade era o desenho de animais. E ele também tinha muito gosto. Porém, em contato com novos amigos, ele decidiu aprender a desenhar profissionalmente e passou a frequentar um curso aos sábados para o Instituto de Arte da cidade. Aos 10 anos, além de conhecer as artes, ele também passou a trabalhar com seu pai em um pequeno negócio de entrega de jornais. Ao lado de seu irmão Roy, os dois percorriam a cidade, entregando cerca de 700 exemplares do jornal da cidade. Todos os dias, mesmo durante a noite, os 2 garotos entregavam outros 600 exemplares para os leitores da cidade. Inicialmente, todo o dinheiro arrecadado com o trabalho era dado para o pai, mas cansado de não ter retribuição direta por seu esforço, conseguiu convencer um amigo a se tornar seu ajudante e também conseguiu uma forma de prestar serviços para outras empresas. Assim, ele criou uma fonte de renda, pouca, mas suficiente para que ele pudesse conseguir comprar alguns doces que eram proibidos em sua casa. Em 1917, Walt Disney se tornou acionista de uma fábrica de geleia chamada Cells. Em Chicago, Walt Disney pôde frequentar outros cursos de artes que eram realizados à noite. Por lá, o jovem demonstrava seu patriotismo desenhando várias ilustrações sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, ele tentou se alistar nas Forças Armadas para participar da guerra, mas foi recusado por ser menor de idade. Na ocasião, a ideia era seguir os passos de seu irmão mais velho, Roy. Por isso, ele decidiu se alistar para a Cruz Vermelha e assim conseguiu ser enviado para as zonas de guerra, se estabelecendo em uma estrutura montada na França. Por lá, ele foi motorista de ambulância e, para trazer um pouco de descontração naquele momento difícil, ele fez uma ilustração da ambulância, deixando também sua marca pessoal. Com o fim do conflito, Walt Disney voltou para casa e foi trabalhar com seu pai na fábrica, primeiro como assistente e depois como vigia noturno. O trabalho noturno era interessante para ele, pois permitia que durante o dia ele se dedicasse ao estudo das artes. Anos depois dessa jornada dupla, ele decidiu voltar para casa e começou a trabalhar como artista profissional. Primeiro, ele tentou trabalhar como cartunista em um jornal local, mas foi rejeitado, pois não tinha a malícia necessária para criar sátiras sociais da maneira que o jornal queria. Praticamente disseram que ele não tinha criatividade. Enquanto não arranjava um trabalho como artista, fez alguns pequenos trabalhos temporários como criador de anúncios para um amigo de seu irmão. A experiência rendeu alguns poucos trocados, mas deu conhecimento necessário sobre o mercado de publicidade. Por causa disso, ele decidiu criar o seu próprio negócio na área, contando com a ajuda de um amigo chamado York York, ou simplesmente New Yorks, que também era cartunista. Surge assim uma empresa de animação chamada iWorks.
Mesmo sem ter um local fixo de trabalho, a empresa conseguiu um trabalho junto à editora chamada Hot Wheels para produzir panfletos. A primeira experiência foi positiva e a empresa também publicava regularmente um jornal que continha praticamente somente textos. Porém, os amigos sugeriram que a empresa colocasse imagens impressas no corpo do jornal com o intuito de chamar a atenção das pessoas. E conseguiu! A ideia foi um sucesso e, em retribuição, a editora cedeu para a dupla um espaço para trabalharem no imóvel. Enquanto trabalhava em sua empresa, Walt Disney conseguiu um emprego adicional como animador em uma companhia de filmes. A empresa oferecia um salário muito interessante para que ele fosse o diretor criativo dos pequenos filmes animados que eram produzidos. Nessa companhia, Disney teve um aprendizado enorme sobre animação e sobre a produção de anúncios animados. Ele vislumbrou, imaginando que aquele trabalho poderia ser o seu novo negócio em um futuro próximo. Decidido a tornar a nova ideia um negócio, ele estudou bastante e se inspirou em um livro chamado Cartoons para criar sua primeira empresa de animações. Em 8 de maio de 1922, para ajudar o novo negócio, ele contratou o seu colega de trabalho, que consigo trouxe o irmão e a irmã. A empresa teve um razoável sucesso e conquistou diversos anunciantes. E em pouco tempo conseguiu o capital para criar 2 curtas-metragens de animação, baseados em contos de fadas. Os curtas seriam distribuídos e vendidos para os cinemas de várias cidades americanas. Para isso, entregaram várias cópias para agentes que eram responsáveis por distribuir o conteúdo e arrecadar as verbas de cada venda. Porém, apesar dos filmes terem sido um sucesso por onde foram exibidos, a empresa nunca recebeu o pagamento referente às fitas que foram exibidas. E por conta desse calote, a empresa foi à falência e a única fita que sobrou foi uma cópia de Alice no País das Maravilhas. Por causa das dívidas, dizem que Walt Disney perdeu praticamente todo o seu pequeno patrimônio. Com isso, ele não tinha praticamente dinheiro para comprar comida. A situação de Walt Disney era tão terrível que ele não tinha mais nenhum sapato social para poder trabalhar, já que o único que tinha estava em posse de um sapateiro que o reteve, pois ele não podia pagar o conserto. Na época, se apresentar com sapatos adequados a uma reunião era algo indispensável, e ele teve de recusar uma proposta de trabalho, pois não tinha os calçados adequados para fazer a reunião com o cliente. O dentista Thomas queria que Walt Disney produzisse um pequeno vídeo sobre a importância do cuidado da saúde dentária. E após descobrir o motivo da recusa, ele lhe deu o dinheiro para conserto dos seus sapatos e mais um aporte de $500 para a produção do vídeo, o que era uma quantia significante na época. Com o dinheiro, dizem que daria para produzir o vídeo, mas não pagar todas as suas dívidas. Na ocasião, o valor deu um fôlego para continuar trabalhando em novas peças. Inclusive, ele fez o trabalho para o mesmo dentista, que consistia em uma peça animada e também uma exibição ao vivo. Graças a essa ajuda inesperada, ele conseguiu colocar em ordem sua vida financeira, conseguindo novos trabalhos e o dinheiro necessário para ter uma nova experiência. Em julho de 1923, ele chegou em Hollywood, onde poderia aprender muito sobre a indústria cinematográfica. Com apenas $40 no bolso, uma bobina do filme Alice no País das Maravilhas e uma camisa social na mala, ele se juntou ao irmão Roy e decidiu criar o seu próprio trabalho juntos. Eles registraram a empresa Disney Brothers. Por e-mail, eles pegaram dinheiro emprestado com seu tio Robert, pois ele já havia ajudado a família décadas antes. Para dar andamento na nova empresa, eles convidaram como atriz mirim Virginia Davis para gravar um filme sobre a obra Alice no País das Maravilhas. Até então, ela já fazia pequenas apresentações na cidade. E assim, com a ajuda de 2 ajudantes contratados, criaram uma série de pequenos filmes.
O operador de câmera e o outro responsável por fazer a animação da produção conseguiram um contrato com a agência Winter de Nova York. Como pagamento pelo contrato, eles conseguiram um escritório e pôde contratar 2 auxiliares, que eram o animador Holly Hamilton e o amigo e sócio. Tempos depois, a equipe cresceu e ele pôde recontratar Harman e Rudolph, que anos depois criariam a Warner Bros. E o estúdio MGM. Além dos dois, ele contratou uma moça chamada Lillian, que seria responsável pelas artes da empresa. Meses depois, Lillian se tornaria esposa de Walt Disney. Apesar do retorno imediato à série, Alice Coerit perdeu sua atriz principal, que não queria mais participar da produção, e também perdeu apelo junto aos telespectadores que, na ocasião, não estavam mais interessados em peças contendo pessoas. A moda eram os personagens animados, como o gato Félix. Disney até tentou criar um similar chamado Julius, mas que nem de longe fez o mesmo sucesso do concorrente. Na mesma época, a empresa recebeu uma proposta para criar o personagem animado para a Universal Pictures, por intermédio do produtor Charles Mix, e assim desenhou o coelho Osvaldo, ou também conhecido como Osvaldo, o Coelho da Sorte. Um personagem que seria o protagonista de uma animação que tinha outros 26 personagens e foi um sucesso, tornando-se bastante popular. Entretanto, Walt Disney se encontrou novamente com Charles Mendes para discutir uma verba maior para continuar a produção da animação. O produtor ofereceu um valor inferior ao acertado anteriormente, o que fez com que ficasse inviável continuar o projeto. Por virtude do contrato, os direitos sobre o coelho eram da Universal. Por isso, Walt Disney decidiu por não continuar a produção da animação. De sua equipe, o único fixo era New York, e por conta de readequação, os demais desenhistas foram dispensados. Sem rumo, Walt Disney decidiu apostar tudo em um novo personagem. A ideia é que ele fosse um animal que inspirasse carinho e admiração. Para isso, ele pediu a Wars que desenhasse uma série de bichos em busca daquele que fosse um animal perfeito para uma futura animação. Ainda assim, mesmo após várias tentativas, nenhuma era do jeito que ele imaginava. A solução foi recorrer a um antigo desenho que era um camundongo. A ideia inicial era que o personagem se chamasse Morgan, mas graças a Lillian Disney, o nome do personagem mudou para Mickey. Apesar de não ter sido desenhado pelo próprio Disney, a personalidade de Mickey foi toda criada por ele. Em boa parte, é um reflexo do próprio Walt Disney, que era conhecido como uma pessoa extremamente tímida, apesar de ter sido moldado em uma pessoa pública como apresentador de ideias e dono de um estúdio de filmes. O personagem seria a base de uma nova animação. O áudio foi dublado pelo próprio Walt Disney, que assim o fez até 1947. Mickey se tornaria um dos personagens mais famosos do mundo. Anos depois, as 2 primeiras animações que continham rato foram um enorme fracasso. Além de não terem chamado a atenção do pequeno público que viu a exibição inicial da obra, o desenho também não conseguiu um distribuidor. Por conta disso, as 2 primeiras animações foram afetadas. O Mickey até contracenava com sua esposa Minnie Mouse. Mas Disney não desistiu e decidiu apostar suas economias na compra de um moderno sistema de som capaz de criar o áudio para suas animações, que até então eram totalmente mudas. A adição do som fez com que o terceiro vídeo do Mickey fosse um sucesso enorme. A criação de 1928 tinha apenas 7 minutos e 42 segundos, mas foi tempo suficiente para conseguir patrocínios. Além de ter um enorme sucesso com o terceiro filme, Disney adicionou o som para as 2 primeiras produções, trazendo uma nova percepção do público que passou a enxergar valor nas obras. Em 1930, Walt Disney celebrou um contrato de parceria com a Columbia Pictures que distribuiria a nova série do Mickey. O contrato durou apenas um ano.
e logo foi substituído por uma parceria com a United Artists. Na mesma época, o trabalho contínuo quase matou o Walt Disney, que sofreu um mal súbito por conta da quantidade exagerada de trabalho. Após um pequeno período de férias, ele voltou com força total. Em 1932, conheceu o engenheiro Harry Thomas, que introduziu o conceito de câmera de 3 cores chamada Technicolor. Com a ajuda da invenção, Disney fez o curta-metragem Flores e Árvores, totalmente em cores. O filme foi um sucesso e lhe rendeu o Oscar de melhor curta-metragem. Graças à tecnologia, as histórias do Mickey também foram relançadas em versão colorida. O sucesso fez com que novos filmes fossem lançados, como Os Três Porquinhos. O filme foi um enorme sucesso, rendendo 11 vezes mais o valor investido para a sua criação e mais um Oscar para o estúdio. Os prêmios e o lucro gerados pelas obras fizeram com que o estúdio contratasse outros 10 funcionários, escolhidos a dedo pelo próprio Walt Disney, a partir de um concurso com mais de 6.000 interessados. Ainda assim, os escolhidos tiveram que ser ensinados pessoalmente pelo próprio empresário para conseguir criar as animações do estúdio. O esforço e a inovação eram um mantra, e o projeto seguinte seria um divisor de águas: Branca de Neve e os 7 Anões. Na ocasião, o filme seria o primeiro desenho totalmente animado em longa-metragem. Porém, o custo inicial seria de $500 milhão em valores da época. Um valor absurdo, pois seria o dobro do custo anual do estúdio. Até Roy Disney achou espantoso o custo de produção, mas Walt Disney não desistiu. Para dar vida ao longa, ele recorreu a um empréstimo bancário que poderia lhe custar tudo aquilo que havia construído. Ainda assim, o dinheiro não foi suficiente. O estúdio ainda teve que alocar quase todos os recursos correntes que tinham separados para durar 3 anos. O custo total da obra lançada foi de quase $1,5 milhão. Na época, os representantes do mercado cinematográfico acreditavam que o filme poderia terminar definitivamente com a empresa de Walt Disney, dado os seus altos custos de produção. Mas o risco gerou um lucro de $8 milhões, o que seria algo em torno de $135 milhões, tornando o Walt Disney um milionário que, depois de vários fracassos e diversas tentativas, conseguiu alcançar o reconhecimento. Todo o dinheiro ganho por ele foi imediatamente usado para continuar mantendo sua equipe e para criar novas produções. Desta forma, o estúdio lançou longos clássicos como Pinóquio, Fantasia, Peter Pan e outros diversos curtas, como A Turma do Mickey, com os personagens Pato Donald, Pateta, Minnie e Pluto. O estúdio também teve papel importante durante a Segunda Guerra Mundial, ajudando diversos setores do Exército e da Marinha Americana, criando e usados para treinamento e instrução dos combatentes. Além do serviço utilitário, também foi lançado um filme chamado The Air Face, em que o Pato Donald teve um pesadelo em que estava trabalhando na Alemanha nazista em condições horríveis. O filme também foi premiado com o Oscar de 1943. Depois do conflito, o estúdio também lançou outras animações como Cinderela em 1950, sucesso absoluto, e filmes com pessoas reais como Mel e Própolis e diversas adaptações literárias como as obras de Júlio Verne. Poucos anos antes, Walt Disney visitou o Brasil e se encantou com o país. Criou um personagem para homenagear o Brasil. Surge assim o Zé Carioca. Além de receber o reconhecimento máximo do público e da crítica, Walt Disney foi a pessoa que venceu o maior número de Oscars da história, sendo 26 prêmios da Academia e 59 indicações. Ele também foi o responsável pela criação das performances de abertura e encerramento das Olimpíadas de Inverno na Califórnia.
em 1960. Colhendo todos os louros do mercado audiovisual, ele decidiu apostar novamente. Imaginou um conceito que até então parecia batido: parque de diversões. Depois de visitar e conhecer vários parques da época, em países como Dinamarca, Holanda e nos Estados Unidos, o empresário decidiu criar um parque que materializasse todas as criações dos estúdios Disney em um único ambiente, capaz de criar uma experiência mágica para os visitantes. Tal como se os personagens dos filmes se tornassem reais. Dessa inspiração surgiu a ideia de criar a Disneylândia, porém, o sonho encontrou novamente vários obstáculos. Desde 1932, a ideia já tinha um esboço e orçamento, mas foram necessárias décadas para que o projeto avançasse. Para tirar o sonho do papel, ele precisaria da ajuda e confiança de investidores, e houve um enorme ceticismo em relação à sua ideia. Na época, havia uma crise no mercado. Até mesmo seu irmão Roy não apoiou a ideia. Quase sem alternativa, o Walt Disney encontrou uma saída. Após negociar com a rede de televisão NBC, a empresa ficaria com 1/3 dos direitos do parque e, além disso, os filmes do Mickey seriam exibidos pela emissora. E, em contrapartida, a Disney receberia $5 milhões para tirar o projeto do papel. Todo o projeto estaria sob a guarda de uma nova empresa chamada Webb and Free Homes. Com esse incentivo, o próprio Walt Disney comprou 160 hectares de terreno na Califórnia. Os terrenos eram pomares de laranjeiras e eram bem localizados, pois estavam próximos às estradas principais da região, o que garantiu o percurso de apenas 30 minutos de carro até o centro de Los Angeles. A construção do parque começou em fins de julho de 1954. A obra foi orçada em $17 milhões e a inauguração se deu um ano depois, em 17 de julho de 1955. Desde sua abertura, a empreitada teve o enorme sucesso até hoje. Qual o seu personagem favorito criado por Walt Disney? Hoje vou ficando por aqui. Um abraço e até breve.